Bom dia a todos. Eu sou a Rita Mares, de Arruda Regis, eu sou médica, radiologista, especialista em diagnóstico mamário. Estamos aqui diante do Outubro Rosa, né, o mês do Outubro Rosa, o mês da prevenção do câncer de mama, o mês mais focado no autoexame, nos exames diagnósticos, nas consultas aos ginecologistas. Então, é um mês muito importante para toda mulher, a nível mundial, essa campanha. Começou nos Estados Unidos, eu sou médica voluntária do MT Mama aqui no Mato Grosso, e faço palestras, né, para pessoas leigas, pessoas da atenção também primária de saúde. Levo palestras, né, informações sobre a prevenção do câncer de mama, a desmistificação, né, do câncer de mama para a população, funcionários públicos, né, da rede pública, da rede privada, empresas, e isso é muito importante e gratificante para a gente que está nesse meio, né, no meio da saúde, e ser médico não é somente uma profissão, mas também uma missão. Então, estamos aqui. Hoje vamos fazer esta aula, esta web aula, voltada para o câncer de mama, a importância da prevenção e a detecção precoce do câncer de mama. Então, assim, a radiologia, ela decorre, né, o aspecto radiológico, ele decorre de duas densidades. Uma área voltada mais para o tecido, a constituição do tecido do padrão adiposo, que seria uma área de menor densidade. E o tecido fibroglandular, propriamente dito, que é uma área de maior densidade. A maior densidade que a gente fala é uma área mais branca para a mamografia. A mamografia ela é uma radiografia das mamas. Então, a gente vê praticamente dois padrões. Então, um mais claro, que seria a área de maior densidade, que é o tecido glandular, e a área de menor densidade, que é o tecido adiposo. Então, essa constituição, essa predominância, ela varia de acordo com a faixa etária e de acordo também com a própria constituição da mulher, né? Então, nós temos vários tipos de mama, nós temos as mamas densas, que significa o quê? Que o tecido glandular, né, ele ocupa mais, uma área maior do que 75% daquela mama. Então, tem menos de 25% de tecido adiposo. Então, ela é mais brancona, mais densa. Então, a gente chama mama densa. As mamas moderadamente densas são aquelas constituídas com o tecido glandular entre 50% a 75% ocupando aquela mama. Então, já começa a lipossubstituição mamária. As mamas predominantemente adiposas são aquelas mamas em que a quantidade, a concentração do tecido glandular ocupa cerca de 25% a 50% daquela mama. E as mamas adiposas são aquelas em que o tecido glandular, aquele branco, ocupa menos do que 25% daquela mama. Então, isso são o tipo dos padrões das mamas da mulher. A localização do câncer de mama, esse slide aqui eu gosto muito dele, principalmente para você, profissional da assistência primária mesmo da saúde, porque é a região ali onde vai ser palpado, né? Onde a gente vai fazer o exame clínico, o exame inicial da mama, né? Serve também até mesmo para a própria paciente, a própria mulher, né? Que vai fazer o seu autoexame mensal após os 7 dias que acaba a menstruação. Então, ela vai fazer o toque e também na hora que vai fazer o exame físico, o exame clínico, né? Do profissional da saúde. Então, a gente sempre tem que dar uma atenção especial, principalmente onde é a região que mais acomete, onde é mais acometida do câncer de mama. Então, a mama era dividida em quadrantes, isso é a nível mundial essa classificação. Então, a gente traça uma linha imaginária no sentido vertical e a gente
divide a mama em metade lateral e metade medial. Se a gente traçar uma linha imaginária no plano horizontal, nós temos metade superior e metade inferior da mama. E se a gente fizer uma intersecção dessas duas linhas, nós temos os quadrantes. Então, nós temos o quadrante superior lateral, o quadrante inferior lateral, o quadrante superior medial e o quadrante inferior medial. Então, cerca de 50% dos cânceres de mama, eles se localizam no quadrante superior lateral. Então, essa é uma região que a gente tem que explorar muito, 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 tanto do ponto de vista clínico, na hora de fazer a palpação, na hora de fazer o autoexame e principalmente também na hora que vai fazer os exames complementares, tá? Que também nós vamos falar daqui a pouco sobre quais são, hoje em dia, né, o arsenal que nós temos de exames complementares para se fazer o rastreamento e diagnóstico do câncer de mama. Então, 50% se localiza nesse quadrante, 17% se localiza na região retroareolar, tá? 15% no quadrante superior medial, 11% no quadrante inferior lateral e 6% no quadrante inferior medial. Quais são os métodos de exame atualmente que existem, né, no mercado para a gente fazer o rastreamento e também o diagnóstico do câncer de mama? Então, nós temos a mamografia, que é a mamografia 2D, seja pelo aparelho CR, né, que a gente chama de radiografia digitalizada, seja pelo aparelho DR, que é a radiografia digital. O aparelho é totalmente digital, né, e a imagem ela tem uma melhor qualidade em relação ao CR, tá? A tomossíntese é um método mais novo que tem, tá, da mamografia. Significa que é uma mamografia 3D da mama. Então, a gente faz, hoje eu tenho isso em aula, mas né, como as imagens têm que ser estáticas, então a gente teve que cortar da minha aula. Mas assim, a tomossíntese, ela faz um filminho, faz vários cortes milimétricos da mama, né, e como se fossem várias radiografias fatiadas da mama, das duas mamas. Então, isso daí ajuda muito a gente a dissociar lesões que muitas vezes poderiam estar obscurecidas por conta da constituição da mama, né? Que a mama densa, ela fica um brancão na mama. E nódulo também é radiodenso. Então, você imagina uma parede branca e aí você coloca uma bola de algodão branca nessa parede, aí vai ficar obscurecido, né? Então, a tomossíntese, ela veio principalmente por conta para melhorar essas dificuldades que a mamografia 2D apresenta em relação a nódulos, quando a mama é densa. Então, a tomossíntese, que é a mamografia 3D, a ultrassonografia mamária, a ressonância magnética mamária também. Vamos falar depois um por um, tá? Temos também os exames invasivos. Uma vez que qualquer um desses exames detectou alguma alteração, aí a gente lança a mão dos procedimentos invasivos, que são as biópsias, né? Então, nós temos, hoje em dia, as marcações por estereotaxia, as marcações com clipe de titânio, principalmente aquelas pacientes que vão para quimioterapia neoadjuvante, que é a quimioterapia antes de fazer a cirurgia, aqueles casos de tumores muito localmente avançados, né, multifocais, então aí tem que fazer entra no protocolo de quimioterapia neoadjuvante antes de fazer a cirurgia. Temos também o agulhamento pré-cirúrgico, que é guiado pelo ultrassom, ou a marcações por estereotaxia também é um agulhamento, só que guiada pela mamografia. A core biopsy, né, que retira-se fragmentos do nódulo, em torno de 5 a 7 quantidades, geralmente isso varia, tá? Mas a média é de retirada de 5 a 7 fragmentos quando se é guiada pelo ultrassom. Quando se é guiada pela estereotaxia, essa biópsia, geralmente a gente tira bem mais fragmentos. Temos também a biópsia a vácuo, que seria aquela mamotomia, e temos a PAF, que é a punção aspirativa com agulha fina. Essa é mais indicada quando é para esvaziar cistos, né? Que são aquelas coleções líquidas que são muito frequentes naquelas alterações funcionais benignas das mamas. Isso é benigno, mas quando o cisto fica muito grande, principalmente acima de 3 centímetros, eles entram no protocolo para se fazer a aspiração
com agulha fina. Então, a gente esvazia e manda o conteúdo para a citologia, para análise citológica, para ver se só não tem nenhuma célula, né? É somente conteúdo cístico e pronto. Mas quando é nódulo sólido, aí entra no protocolo de core biopsy ou a mamotomia. Isso aqui é só um esqueminha mostrando como que é feito, né, o procedimento. Então, esse aqui é o probe ou o transdutor que a gente fala, é um transdutor linear que a gente utiliza de alta frequência, que é o apropriado para a gente realizar a ultrassonografia mamária. A gente localiza com ultrassom o nódulo e coloca o nódulo bem a nível, centraliza ele bem ao nível no meio do transdutor. Aí a gente vai, coloca... faz uma antisepsia antes e coloca um anestésico local e vem com a agulha, né, da core biopsy. Aqui é uma pistola para fazer a core biopsy. A gente coloca a agulha acoplada a essa pistola e o ultrassom ele é muito bom para ver o nódulo, mas também é excelente para visualizar a agulha. Então, ele guia a agulha até chegar no centro do nódulo e aí a gente faz os disparos, que são as coletas. E essas coletas, elas são colocadas, armazenadas num frasco contendo formol. E esses fragmentos, eles vão para análise anatomopatológica, tá? Só para mostrar. Esse aqui é uma mamografia, né? Essa anterior é guiada pelo ultrassom. Essa aqui é uma marcação por estereotaxia. Estereotaxia é um aparelho que chama estereotic, seria acoplado ao mamógrafo. Então, a mamografia, a estereotaxia, ela é utilizada para a gente marcar ou colher material, que é a biópsia pela estereotaxia, quando a paciente tem microcalcificações agrupadas suspeitas. Então, aí, qualquer procedimento que seja feito, seja pela core biopsy, seja pela mamotomia, seja pela marcação, que é o agulhamento pré-cirúrgico, todos são feitos pela estereotaxia quando se trata de microcalcificações agrupadas suspeitas, tá? Que somente a mamografia que vê. O ultrassom não vê microcalcificações suspeitas, a ressonância não vê microcalcificações suspeitas. Então, quem vê é a mamografia, então é ela que vai guiar os procedimentos invasivos. Neste caso aqui é um agulhamento, seria a marcação estereotáxica, e aí essa paciente foi para a cirurgia, fica um pedaço do fio para fora, também tudo com anestesia local, e aí coloca agulha, tudo pela mamografia, que é guiada, e aí leva a paciente para a cirurgia, a agulha vai guiar o dedo do cirurgião e vai até chegar na região onde ele quer que seja retirada, retira a região com o fio para demonstrar que foi retirado e faz-se a radiografia da mama, da peça, né, cirúrgica que foi retirada juntamente com o fio, demonstrando que a área foi extirpada juntamente com o fio, não ficou nada para trás. E a peça toda vai para análise anatomopatológica. Então, a mamografia, né, como eu já falei, é uma radiografia das mamas. É o principal método de exame na detecção precoce do câncer atualmente. É padrão ouro para diagnóstico precoce. Nós temos a mamografia digitalizada, né, que seria a OCR. Os aparelhos são semelhantes aos aparelhos convencionais de mamografia, aqueles antigos, mas o que difere basicamente é pela substituição do filme da mamografia por um detector capaz de transformar os raios-x em imagem digital. As vantagens da mamografia digital e a analógica, aquela que não tem que revelar. Então, a digital, ela fornece a imagem na tela em poucos segundos, permite trabalhar as imagens, porque tudo que você tem digital, você tem recurso de computador, né? Tem um monitor, então você tem recursos a mais. Então, ela permite você trabalhar as imagens, melhorar o contraste, se a imagem a qualidade ficou muito escura, você pode clarear, se ficou muito clara, você pode enegrecer, escurecer mais, você pode ampliar, que seria a magnificação. Tem o sistema de arquivos, né, da imagem, então você pode arquivar, você pode mandar por e-mail para o colega, o médico que solicitou, e ela também, além disso, a digital, ela possui uma maior sensibilidade para mamas densas e rastreamento em mulheres abaixo de 50 anos, que seria o período perimenopausa.
A mamografia analógica, a revelação do filme dura cerca de 2 minutos, tá? Ela não permite trabalho pós-processamento, então a qualidade cai um pouco, mas também ainda é utilizada bastante, né? A tendência é ser substituída com o tempo, né? Pelos equipamentos digitais. E as indicações, né? Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, a Febrasgo, o CBR, o Colégio Brasileiro de Radiologia, então, é recomendado o rastreamento anual após os 40 anos de idade. O rastreamento anual após os 35 anos de idade é quando a paciente era uma paciente de alto risco para câncer de mama, né? Tem histórico familiar, portadora genética do BRCA1, BRCA2. Então, ela tem um histórico familiar importante. A irmã, a mãe, as duas irmãs, muito parente com o câncer de mama, então ela é uma paciente de risco para o câncer de mama aumentado. E aí a gente começa-se o rastreamento antes. E isso, só que como ela é muito jovem, né? Aí a mamografia vai dar mama densa, vai ficar muito brancão. Então, faz-se associação com o ultrassom ou a ressonância anual, tá? Todo ano tem que fazer esses rastreamentos. E serve também a mamografia para orientar as marcações estereotáxicas, como eu mostrei para vocês. Essa aqui é só uma esqueminha mostrando como é realizado a mamografia, tá? Então, esse aqui é o book, que é uma mesinha, que é onde fica a mama, né? Então, coloca-se a mama, essa aqui é uma incidência de crânio caudal, e aí faz-se a compressão. Esses mamógrafos mais modernos, atualmente, eles têm os sensores aqui embaixo, que calculam o peso dessa mama. Então, a força de compressão aqui emitida pelo compressor, ela vai ser exatamente a força necessária apenas para comprimir aquele peso daquela mama. Então, antigamente, tanto fazia se a mama era grande, mama pequena, era assim, aquela compressão padrão, né? Então, apertava, tanto fazia se a mama era grande ou pequena, apertava, compressão padrão. Hoje em dia, não. A compressão, ela é mais amenizada, então, que é somente a compressão para aquela mama, aquele tipo de mama. E, além disso, a qualidade também melhorou, né? Então, o raio-x sai daqui do tubo, né? O raio sai desse tubo que fica aqui em cima, e aí a mama é radiografada, e aí faz-se a aquisição das imagens. A anatomia mamográfica. Então, nós temos, como eu falei, duas cores, né? São dois padrões radiológicos. Então, o mais branco é o padrão, é a constituição do tecido fibroglandular, né? A mama mesmo, propriamente dita, que é esse brancão aqui, é a área de maior densidade. E a área de menor densidade, que é esse escurão, é o tecido adiposo. Então, isso vai variar de acordo com a faixa etária e a própria constituição da mulher. Então, a mama muito densa é quando fica muito brancão. A mama adiposa é quando fica muito escurão. Tá? Então, geralmente a gente observa a mama mais predominantemente adiposa quando essa paciente já está no período da menopausa, não vai mais amamentar, não vai mais engravidar, os hormônios, a concentração dos hormônios já estão reduzidas na corrente sanguínea, então o tecido fibroglandular vai reduzindo de tamanho e vai involuindo e o tecido adiposo vai tomando conta desse espaço que sobrou. Então, por isso que a gente chama de lipossubstituição mamária. Então, nós temos na mamografia a zona pré-mamária, a zona mamária, que é esse miolo aqui da constituição mamária, e a zona retromamária, que seria essa região aqui posterior. Essa incidência é uma incidência que a gente chama de incidência mediolateral oblíqua. Então, a gente visualiza as sombras do peitoral. Então, tem aqui a sombra do peitoral direito, a sombra do peitoral esquerdo. E aqui nós visualizamos toda essa anatomia mamográfica que a gente fala, né? Então, a zona retromamária, esses últimos 2 centímetros que fica nessa faixa aqui, nessa incidência, que a gente chama de zona retromamária, tá? O miolo é a zona mamária e aqui essa porção mais superficial é a zona pré-mamária.
A anatomia ultrassonográfica também nós temos, olha aqui, essa linha branquinha aqui é a linha da pele da paciente, né? Então, aqui nós temos a zona pré-mamária, que é o tecido subcutâneo, um pouquinho de gordura, essas áreas escuras aqui, esses gomos, né, de ilhotas, né, gordurosas. E aqui nós temos a zona mamária, que é onde fica o tecido fibroglandular propriamente dito, né? Junto com os dúctos, ó, dúctos entremeados, pode ter tecido adiposo entremeado também. É todo esse miolo aqui, a gente chama de região, zona mamária. A região retromamária, essa região mais profunda. Então, aqui está a pele da paciente, aqui profundamente já é parede torácica, tá? Então, aqui já temos a camada muscular do músculo retropeitoral, e aqui, logo abaixo dessa região mamária, essa área mais brancona, mais hiperecóica, então nós temos a zona retromamária, que é antes do grupo muscular, tá? É a região mais profunda. Quanto mais volumosa é a mama, maior a espessura dessa região aqui. Então, quanto mais profundo fica, se a mama fica muito espessada, muito grande, essas regiões mais profundas, elas vão sofrendo artefatos da própria limitação, né, do método, e às vezes pode ficar a região sem avaliação, aqui, principalmente aquelas mamas muito volumosas, né, pode ficar parte profunda sem visualização, tá? Adequada pelo ultrassom. Aí nós temos também a ressonância, tem outros métodos para a gente avaliar aqueles tipos de mamas que às vezes o ultrassom não fica bem avaliado. E a anatomia pela ressonância magnética mamária. Então também, esse aqui é um plano sagital de corte, né? E aí a gente visualiza, é só para mostrar para vocês, né? Aqui a zona pré-mamária, a zona mamária e a zona retromamária. A ressonância ela dá bastante detalhe anatômico. Então, essa aqui é a região da musculatura retropeitoral. Então, a gente visualiza direitinho ó, a parede torácica, aqui já é ó, a cúpula frênica, aqui já é o pulmão, aqui é o fígado. Então, dá muito detalhe anatômico, você visualiza muito bem essa região retromamária, porque principalmente aquelas mamas muito volumosas, grandes, que o ultrassom às vezes não consegue visualizar, a mamografia também, por mais que você faça complementações de videofilme, vai por parte, vai radiografando por parte, a mama às vezes pode ficar a desejar, e a ressonância, ela é muito boa para avaliar a mama como um todo. Os achados por imagem, então, as patologias mamárias, elas não vêm, principalmente o câncer de mama, ele não vem apenas como nódulo, né? Se fosse só nódulo, até que não estaria tão difícil para a gente diagnosticar. Porém, o câncer de mama, ele pode apresentar como outras formas além de nódulos, né? Ele pode apresentar como área de distorção arquitetural, área de microcalcificações agrupadas suspeitas, que eu vou mostrar para vocês, né? Pode apresentar como nódulo, pode apresentar como assimetria focal, assimetria global também, essa aqui é bem perigosa para câncer de mama. Então, assim, se fosse fácil, se fosse só nódulo, seria fácil, né? Assim, relativamente fácil, mas não é. O câncer de mama, ele é bem traiçoeiro, bem insidioso e pode se apresentar como várias outras formas, né? E pode também apresentar associadamente a isso, a microcalcificação, junto com nódulo, junto com distorção e junto com a simetria global, focal, tudo na mesma região. Então, pode se associar a essas outras áreas também. Pode ser única ou associada a isso. Então, só para fazer uma correlação, mostrando para vocês, aqui é uma correlação da ultrassonografia mamária com a mamografia. É a mesma paciente, a mesma lesão. Olha só. Você vê que tem uma área de distorção. Você vê que aqui é tecido glandular. Isso aqui é um spot, filme, que a gente fala, é uma incidência localizada apenas da área que a gente quer avaliar. Tá? Então, aí amplia a imagem, a gente vê só essa área ampliada. Então, você vê que tem uma área aqui mais branca, está repuxando o parênquima, está distorcendo a arquitetura fibroglandular. E dentro dela tem umas microcalcificações, uns pontinhos branquinhos, parece um salzinho, né? Então, esses pontinhos aqui
branquinhos que a gente fala, estou ampliando aqui só para mostrar para vocês, são esses pontinhos branquinhos aqui, tá? Dentro dessa área da distorção arquitetural. Aí essa paciente, a mesma paciente foi para o ultrassom e olha só o que a gente visualizou, toda essa área heterogênea. Isso daqui mediu 4 milímetros, é muito pequenininha. Foi para biópsia guiada pelo ultrassom, né? E aí visualizou, aí foi retirado os fragmentos e a anatomopatologia mostrou que era um carcinoma. Bem inicial, né? Super passível de cura, mas já era carcinoma invasivo. Outro paciente, daqui é uma ressonância magnética mamária, a fase pré-contraste e a fase pós-contraste, tá? Então, na fase pré-contraste, a gente visualiza umas estriazinhas, né? Umas linhazinhas aqui, tudo de distorção arquitetural, né? Com essa área aqui, na hora que injetou o contraste. O contraste que a gente utiliza na ressonância é o contraste administrado via endovenosa, que chama-se gadolínio, tá? Ele é um contraste específico para a ressonância magnética mamária. A ressonância magnética como um todo, né? E a mamária também é esse gadolínio que a gente utiliza via endovenosa. Então, fez-se a aquisição das imagens antes do contraste, aí injetou o contraste e olha só, essa área daqui realçou, ficou um realce branco aqui, é uma área de realce pós-contraste, né? E que fez essas distorções arquiteturais. Então, isso aqui é um aspecto suspeito, essa distorção arquitetural aqui, é uma região suspeita. Aí foi o BIRADS 4, que a recomendação é o procedimento de biópsia. Fez a biópsia, era um carcinoma também. Outra paciente, só ampliando aqui, isso aqui é uma incidência localizada, tá? Isso aqui é um spot film que a gente fala, a gente pega um compressor redondo e aperta apenas a área que a gente quer que evidencie melhor. Então, olha só, a hora que fez a compressão, destacou essa área aqui com distorção arquitetural. Então, isso aqui, essa paciente foi para o ultrassom para ver qual que é a constituição dessa área de distorção, e era uma área heterogênea, sólida, e aí foi para a biópsia, também era carcinoma de mama. E as calcificações? Nós já falamos de distorção arquitetural, agora vamos falar sobre as calcificações. As calcificações mamárias, elas são divididas em tipicamente benignas, calcificações indeterminadas e calcificações suspeitas. As tipicamente benignas são as calcificações vasculares, que são essas daqui, principalmente notado em pacientes idosas ou pacientes com diabetes, pacientes hipertensas, né? E com a idade também vai fazendo aquelas calcificações das paredes das artérias, né, a nível das artérias mamárias internas. Então, a gente visualiza muitas vezes na mamografia em pacientes idosos essas calcificações vasculares. Isso é BIRADS 2, isso é tipicamente benigno, não tem nada suspeito para câncer de mama. Temos também as calcificações tipicamente benignas em pipoca, que são umas calcificações grandes, grosseiras, no interior de nódulos, né? Na verdade, elas são calcificações intranodulares, pertencentes a um nódulo benigno mais comum da mama, que são os fibroadenomas, né? Então, esses fibroadenomas, muitas vezes, com o passar dos anos, né, eles vão sofrendo a involução, eles vão reduzindo de tamanho e eles podem sofrer o que a gente chama de hialinização. Então, eles começam a calcificar. O tipo de calcificação é uma calcificação grande, grosseira, no interior dele. E, às vezes, ele pode calcificar inteirinho ele, né? E isso é tipicamente benigno, nada a fazer, apenas acompanhar anualmente. É BIRADS 2. Calcificações cutâneas, né? São essas calcificações que formam esses halos radiodensos, né? São geralmente notadas quando o paciente tem uma cirurgia ou mamoplastia, né? Mamoplastia redutora, mamoplastia de aumento, faz cirurgia mamária de tratamento de câncer, aí fica essas calcificações cutâneas superficiais, né? E pacientes também que sofrem trauma mamário, acidente de automóvel, né? E formam aqueles hematomas, e às vezes elas podem fazer essas calcificações cutâneas também superficiais. Também é tipicamente benigno, BIRADS 2. Tem as calcificações de leite de cálcio, que são aquelas calcificações no interior de microcistos mamários, né? Microcistos também são tudo benignos, então eles podem formar esses cálcios, esses cálcios no interior do líquido. Então,
Na crânio-caudal, ela fica com esse formato mais anelar, mais arredondado, e na hora que faz a incidência de média e lateral 90 graus, que é uma complementação, quando tem calcificações que a gente está achando que é leite de cálcio, aí elas formam essas calcificações arredondadas, elas adquirem esse formato aqui, que elas retificam. Então, isso aqui também é tipicamente benigno, aí entra na classificação na categoria 2, BIRADS 2, tá? Também somente acompanhar. Tem as calcificações indeterminadas, que são aquelas calcificações, são várias, múltiplas calcificaçõezinhas nas mamas, difusas, bilaterais, unilaterais, são variadas, mas que, assim, são todas benignas, assim, parecendo bem aspecto tranquilo, porém, no meio delas tem algumas que são amorfas, ou não tem forma nenhuma, são diferentes do redondo, né? Então, essas daí a gente chama de microcalcificações indeterminadas, padrões indeterminados. Aí já entra no BIRADS 4A, né? A gente acredita que não seja nada, mas como teve uma área que ficou mais diferente, a gente tem que biopsiar principalmente essas regiões. As calcificações, microcalcificações suspeitas, né? Então, a gente tem, são um tipo à parte das calcificações mamárias. Por quê? Porque é muito importante a gente diagnosticar essa paciente que tem essas microcalcificações agrupadas. São microcalcificações agrupadas de vários formatos, pode lembrar letras do alfabeto, Y, o invertido, V, letra S, pode ser linear, ela pode ser redonda no meio de todas essas daí, todas essas irregulares, umas bem irregulares também, tudo junto, formando um agrupamento dessas microcalcificações. Elas não estão dispersas pela mama, elas estão localizadas somente num lugar, tá? Então, a gente chama de microcalcificações pleomórficas, agrupadas no quadrante tal da mama tal. Isso é BIRADS 4, às vezes BIRADS 5, se tiver mais outros sinais associados, tipo distorção arquitetural ou densidade junto, entremeado com essas microcalcificações, aí a paciente já vai para o BIRADS 5 direto. BIRADS 4, BIRADS 5, a recomendação é que se faça o procedimento invasivo, que é a biópsia, né? Tem também essas microcalcificações suspeitas do tipo ramificada, então elas são intraductais, de repente faz essas amputações do ducto, né, e forma toda ramificada e áreas de amputação. Então isso daqui também é suspeito, né, também vai para biópsia. Isso aqui, geralmente, quando a gente consegue detectar essas microcalcificações, é a maior glória do radiologista, porque geralmente essas microcalcificações, quando vão para biópsias, se tratam de carcinomas, carcinomas in situ, né? In situ. Então, esses carcinomas in situ é quando ainda não romperam a membrana basal, ainda não se tornaram invasivos. Então, o tratamento dessa paciente é outro patamar. Então, ela provavelmente não vai precisar fazer a radioterapia, não vai precisar fazer a quimioterapia, que é o que cai cabelo, né, que incomoda muito a paciente. A mama dela vai ser menos mutilada, porque provavelmente vai fazer só um setor, né, só para retirar essa região, com a margem, lógico, mas é só um setor, não tem que fazer a quadrantectomia ou mastectomia, né, muitas vezes, dependendo da extensão dessas microcalcificações suspeitas. Então, o tratamento dessa paciente, a abordagem psicológica, física, né, emocional, é outro tratamento. E outra, mais de 98% de chance de cura, né? Então, é muito gratificante a gente poder pegar essas pacientes nessa fase, nesse estágio. E quem vê essas microcalcificações é somente a mamografia. Ressonância magnética mamária não vê, ultrassonografia mamária não vê microcalcificações. Então, é por isso que a mamografia é o padrão ouro para o diagnóstico precoce do câncer de mama, que é antes ele se tornar invasivo. Então, só para mostrar para vocês pacientes diferentes, tá? Essa aqui é uma mama adiposa, né, praticamente, uma idosa, olha só,
as calcificações vasculares benignas, né, BIRADS 2, aquelas calcificações em trilhos de trem, tipicamente benignas, BIRADS 2, acompanhamento anual e pronto. Essa paciente aqui é uma outra paciente, uma densa, olha só, tudo brancão. E aí, ampliando aqui, só para mostrar para vocês, olha só, foi feito um spot, né, com aquele compressor redondo, só para mostrar melhor. Ela tem, olha só, ela tem essas microcalcificações aqui, são esses pontinhos branquinhos, parece um salzinho assim, de vários formatos, estão agrupadas, tudo junto, tá? Então, elas têm vários formatos, olha só como que tá, olha só, forma um U, forma um Y, forma um S, tá tudo totalmente pleomórfica, tem vários formatos. Então, isso daí, e além disso, ela tem essa área densa aqui junto com ela, né, que destacou, e isso daqui, essa paciente teve uma classificação de BIRAD 5, foi para biópsia, era um carcinoma. Tá? Então, assim, e a mamografia vê muito bem, tanto faz se a mama é densa, se a mama é adiposa, microcalcificações, ela é muito boa para ver. Agora, nódulo, quando tem mama densa, aí não, aí tem que complementar com ultrassom. Mais calcificações, olha só, essa mama, olha a constituição dela, é bem densa, bem brancona, mas apesar de ser bem densa, olha só, não impediu de ver as microcalcificações, olha só, tem esses pontinhos aqui, tudo microcalcificações agrupadas, né, ocupando esse quadrante, e aí a gente fez uma ampliação dessas microcalcificações e a gente visualizou nesta outra sequência aqui, olha só, totalmente linear, redonda, microcalcificações totalmente pleomórficas, de vários formatos, todas agrupadas, super suspeita essas microcalcificações. Foi BIRAD 5, foi direto para a biópsia e veio carcinoma de mama. Nesse caso aqui, foi carcinoma in situ. Então, essa paciente fez a retirada dessa região com margem de segurança e aí não precisou fazer quimioterapia, somente a radioterapia e curou, né? Essa é a chance que a paciente tem quando ela está diante de um diagnóstico precoce do câncer de mama. Quanto mais precoce, mais chance de cura essa paciente vai ter, né? Bom, e os nódulos, né? Os nódulos, tem vários tipos de nódulos também, nós diferenciamos e descrevemos de acordo com o formato e a sua margem, né? Isso daqui tudo faz parte da morfologia do nódulo. Então, nós temos a forma redonda, oval, lobulada, irregular e as margens bem definidas, microlobuladas, parcialmente encoberta, a gente vê uma parte da margem, mas a outra está encoberta por provável sobreposição do próprio tecido glandular ali branco, né, com o branco do nódulo, então você vê parcialmente, você vê só uma parte do contorno, a outra parte está obscurecida. Temos também a margem indistinta, que é muito densa a mama, aí você fica em dúvida se é nódulo, se não é, porque está tudo obscurecido, você não consegue discernir com muita clareza. Então, a gente fala que a margem está indistinta. E temos também a margem espiculada. Isso daqui é super, hiper, mega power de suspeita, né? Então, essa paciente que tiver uma forma, um nódulo com formato irregular, um nódulo com formato espiculado, essa paciente é super suspeita de malignidade, tem que fazer biópsia desse nódulo. Esse aqui é um acompanhamento de uma paciente, olha só, ela fez uma mamografia no ano passado e fez a mamografia deste ano. Então, uma incidência crânio-caudal, uma super densa, esse aqui é o espaço retromamário, lá atrás. Lá atrás não é para ter tecido glandular, geralmente é gordura que a gente vê, fica escurão. Porém, no ano passado a gente já viu essa área aqui. Aí ela fez um ultrassom no ano passado, né, por conta dessa área, foi para BIRAD 0, precisou ir para o ultrassom. No ultrassom veio um cisto, que é uma bolinha d'água, né? Um cisto, que é uma coleção de líquido. Aí ela foi para o BIRAD 2, porque cisto simples, né? Ele entra na categoria de BIRAD 2. Só que aí ela veio esse ano para fazer o acompanhamento anual do BIRAD 2 dela, e aí essa imagem aumentou, né? Foi para o ultrassom de novo, e aí ela
Essa imagem, ela mediu mais que 3 centímetros, a gente fez a aspiração, era só um cisto, foi para a citologia, também nada sem célula, somente o líquido mesmo, mas só para vocês verem que não é porque aumentou uma área assim, nódulo nem sempre já é suspeito, né? A mamografia, ela consegue ver nódulo também, mas ela não tem a capacidade de discernir o conteúdo interno desse nódulo. Se esse nódulo, ele é com conteúdo líquido, que a gente chama de cisto, ou se é um conteúdo sólido, né? Que aí o conteúdo sólido, ele pode ser benigno ou maligno de acordo com a sua morfologia, que entra naqueles formatos, nas margens que eu falei para vocês agora, no slide anterior. E também de acordo com as características que eu também vou mostrar na hora que for correlacionar com o ultrassom a respeito de nódulos, né? E aí a gente já pensa se é suspeito ou não de malignidade, porque o nódulo, se ele for sólido, ele pode entrar tanto no BIRADS 3 quanto no BIRADS 4 e 5, que vai para biópsia. No BIRADS 3 é quando o nódulo tem a morfologia bem circunscrita, né? Bem definida, bem delimitado, as margens bem distintas. Então, aí a gente entra no BIRADS 3 porque a gente acredita que 98% de chances dessa paciente ser apenas um fibroadenoma, que é o tumor benigno mais comum da mama. Entretanto, 2% pode não ser, né? Tem alguns cânceres que no início eles têm essa morfologia semelhante, parecida com o fibroadenoma, e que depois a gente vai ver e não era câncer, né? E está dentro desses 2% do BIRADS 3, tá? Mais nódulos, tá? Uma mamografia, mama super adiposa, paciente idosa, vê muito bem nódulo, né? Porque não tem mama densa. Então, a mama adiposa fica tudo escurão. Então, não tem, isso aqui, essas linhas aqui que são tecido fibroglandular, tudo já atrofiado. Então, o resto é tudo adiposo que está aqui constituído. Então, quando tem nódulo, aí a mamografia é boa para ver nódulo. Nesse caso, que a mama já está bem lipossubstituída, né? As mamas mais idosas. Então, olha só, a gente visualizou essa área aqui, aí foi feita uma ampliação dessa área, e aí a gente viu, olha só, o que essa área virou quando ampliou, olha só. Na verdade, são 2 nódulos, tá? Bem espiculados, parece um sol, né? Um raio de sol, é bem espiculado, formato irregular. E aí foi feita biópsia dessas 2 áreas, então são os 2 deram carcinomas invasivos já, porém pequenos, né? Multifocal, né? São 2 no mesmo quadrante. Então, é uma lesão multifocal de carcinoma mamário invasivo, tá? Mostrando para vocês, eu estou falando bastante sobre o BIRADS, né? Então, o que é o BIRADS, né? Então, ele foi lançado em 2003 no RCNA, que é o Congresso Americano de Radiologia, realizado sempre em Chicago. Foi divulgado a 4ª edição do BIRADS, que é Breast Imaging Report and Data System. É um trabalho elaborado entre membros de vários departamentos do Instituto Nacional do Câncer, e hoje já estamos na 5ª edição. O objetivo do BIRADS é a padronização dos laudos, a história clínica e o exame físico. Então, na 4ª edição, foi lançado o BIRADS para ultrassom e para ressonância. E na 5ª edição, que é a última até agora, incluiu-se o BIRADS para axilas e para mama masculina também. E o que tem nesse BIRADS? Então, ele tem o objetivo, tem as categorias e tem as recomendações. As categorias variam de 0 a 6, sendo que 0 é uma avaliação mamográfica incompleta, quando às vezes a gente tem um nódulo, né? Só que a mamografia ela pode ver o nódulo, só que ela não consegue discernir se esse nódulo é cisto ou é sólido. Então, quem vê muito bem é o ultrassom ou a ressonância, tá? Então, a gente sempre lança a mão primeiramente pelo ultrassom. Então, a gente dá para a mamografia dessa paciente um BIRADS 0, que significa que a avaliação pela mamografia não está completa, tá? Tem um nódulo, mas eu não sei o que tem no interior, o que tem a constituição desse nódulo. O BIRADS 1 é quando a avaliação mamográfica é negativa, não tem nada. Essa mama é adiposa ou mama densa, mas assim, não tem calcificação benigna, não tem calcificação maligna, não tem nódulo, não tem nada dessas alterações dos padrões como eu descrevi para vocês. Não tem distorção, não tem assimetria focal, não tem nódulo, não tem calcificação, não tem nada. Então é BIRADS 1. O BIRADS 2 é quando tem alguma coisa, tem algum achado, porém esse achado é
tipicamente benigno, tipo aquelas calcificações vasculares que eu falei para vocês, as calcificações de leite de cálcio, aquelas linfonodo intramamário, né? Então, aí a gente fala que tem alteração, porém essas alterações são tipicamente benignas, então a gente dá o BIRADS 2. BIRADS 3 é quando tem os achados provavelmente benignos, aqueles achados que a gente acredita que 98% é benigno, apenas 2% pode ser câncer. 4 e 5 são anormal, tem alterações e são alterações suspeitas. A 4 é menos suspeita, a 5 é altamente suspeita de malignidade. As duas, né, tem que considerar biópsia, sendo que a 5 eu acredito que 95% de chance dessa paciente ser CA. Então, isso vai para biópsia apenas para confirmar o que eu já estou pensando que seja. E o BIRADS 6 é quando já tem a biópsia conhecida. Às vezes tem um nódulo muito grande, aí essa paciente faz a biópsia, veio câncer, ela tem que ir para ela não pode ir para cirurgia ainda, ela tem que ir para fazer uma quimioterapia neoadjuvante antes da cirurgia. E aí, antes de operar, ela tem que repetir todos os exames para fazer o restadiamento da mama dela. Então, aí ela volta de novo para a mamografia, aí a gente avalia, vê se o nódulo diminuiu, se aumentou, em que situação que está, e aí a gente, no final, a gente tem que dar essa categoria, porque a gente já sabe, da BIRADS 6, porque a gente já sabe que a biópsia está comprovada de malignidade, já tem diagnóstico, só está esperando o tratamento já, certo? A BIRADS 4, ele ainda subdivide em 4A, 4B e 4C, de acordo com a suspeição, né? 4A é quando é um fibroadenoma palpável, então é quando tá suspeita de abscesso mamário, então ela entra na categoria 4A, porque eu acredito que ela não vai ser maligna a biópsia, mas tem que ir para procedimento invasivo, tem que ir para biópsia, para comprovar que não é nada, que é só um abscesso, que é só um fibroadenoma atípico, né? Então aí a gente dá o 4A. 4B e 4C é quando eu já estou suspeitando, minha suspeita já aumentou para câncer, né? Estou achando que é um câncer, mas às vezes pode ser um fibroadenoma atípico, então ficou meio inconclusivo a morfologia, a avaliação, e aí a gente vai para a biópsia, mas pensando em que seja maligno. Então, as recomendações, né, do BIRADS tem categoria 1 até 5. A categoria 1 e 2 vai para a recomendação de mamografia anual apenas, só ano que vem. Categoria 3 significa que os achados são provavelmente benignos, né? Eu acredito que 98% de benignidade e 2% pode ser CA, então a recomendação é de mamografia de 6 em 6 meses, seguir até 2 a 3 anos. Categoria 4 e 5 são aqueles achados suspeitos, então os dois vão para estudo histopatológico, que são os procedimentos invasivos de biópsia. Temos também a tomossíntese mamária, como eu falei para vocês, é uma radiografia também mamária, só que a gente chama de mamografia 3D. O aparelho tem que ser totalmente digital, é uma aquisição de imagens tridimensionais, 3D, do tecido mamário comprimido. Então faz como se fosse uma mamografia, tem que comprimir também, só que é um aparelho totalmente digital, né? E faz em vários planos e angulações por curto tempo. Então a gente tem que utilizar uma ampola de raio-x de um aparelho totalmente digital, que é a radiografia digital, com rotação de 10, que varia de angulação de 10 a 20 graus. Cortes finos de alta resolução e baixa dose de raio-x da radiação. Tempo de duração em média de 5 segundos, é super rápido. A distância de separação entre os cortes de 1 milímetro, quando a mama comprimida tiver 5 centímetros, a paciente vai ter 50 cortes reconstruídos. Olha só o tanto ela gera um filminho, né, de uma sequência de vários cortes, aí faz o filminho, o videozinho mostrando essa varredura, né, dessa mamografia. Tempo de reconstrução em média de 10 segundos. É uma tecnologia de imagens tridimensionais que utiliza ângulo limitado de baixa dosagem em volta da mama, com compressão padrão, que vai gerar uma série de tomoplanos, que a gente chama, virtualmente livres de tecidos sobrepostos. Cada plano, ele representa um corte virtual da mama comprimida, paralelo ao detector em que as estruturas no plano são fornecidas com clareza e os objetos nos demais planos são apagados. Então, na mamografia 2D, as lesões elas podem ficar ocultas muitas vezes por estruturas normais sobrepostas, principalmente a mama densa, né? Então, você imagina aqui está a mama, né, que é a mesinha, a mama comprimida, e aqui vem
a radiação. Então, a gente visualiza essa estrutura aqui, faz de conta que é um nódulo. Então, a gente só tem essa angulação aqui, tá? Se tiver tecido denso aqui, o nódulo é denso, o tecido denso vai obscurecer. Já na tomossíntese, como são vários planos, a mama está aqui, a mama é densa, o nódulo está aqui, o nódulo é denso, igualzinho da outra. Só que na tomossíntese ela vai fazer angulações, ela vai fazer uma mamografia com essa angulação de 1 em 1 milímetro, vai rodando, né, em torno de 10 a 20 graus, que varia. Então, ela vai ter várias imagens desse mesmo nódulo. Então, o que vai acontecer? Ele vai como se fosse que descascando, né, essa região do nódulo, onde tem o nódulo de toda a mama. Então, os objetos em diferentes planos da mama comprimida aparecem diferentemente nas projeções de imagens. Então, a coluna do tubo vai girar, gira segundo um ângulo, a mama comprimida estacionária fica na posição de médio lateral oblíqua e também pode ficar na posição de crânio caudal, a tomossíntese. As vantagens, redução absurda, muito, muito, muito mesmo boa para a superposição tecidual, aquelas mamas densas, que é a maior limitação da mamografia convencional 2D, principalmente nessas mamas densas. Redução da taxa de reconvocação de paciente por causa dos falsos positivos, que às vezes a gente ficava em dúvida na mamografia 2D, aí tinha que ficar chamando o paciente para refazer de novo, e a tomossíntese já geralmente não precisa tanto assim, a gente reduz, tem estudos que reduzem muito essa taxa de reconvocação. Tem sido documentado que cerca de 22% das lesões malignas, especialmente nas mamas densas, elas são perdidas atualmente. Uma razão possível para isso poderia ser que as lesões ou outras estruturas anatômicas podem estar ocultas por tecidos sobrepostos, por causa da mama densa, e podem limitar a capacidade dos radiologistas em detectá-las. A limitação da tomossíntese é somente quando a dose da radiação discreta, por causa da dose da radiação discretamente maior que a mamografia digital, só se for adicionada no combo e mais complementações. O FDA, ele preconiza dose no máximo de limite, né, de 3 miligramas por incidência. Geralmente a tomossíntese, ela não utiliza isso daí, é bem menos, em torno de 1 e pouco, é bem menos a dosagem. Então, acaba que não fica com hiperdosagem de radiação, tá? E as indicações, para rastreamento, para exame diagnóstico, que entra nos nódulos, microcalcificações, distorção arquitetural, assimetrias focais, globais. E tem um estudo, a tomossíntese veio, assim, pegou mesmo, assim, nível mundial, né, veio o boom das aquisições dos aparelhos no mercado, a partir de 2014, lá nos Estados Unidos, o estudo do JAMA, né, que é um jornal americano, então eles fizeram um estudo assim multicêntrico, muito grande, volumoso, que veio e foi o marco da tomossíntese, né, da importância que a tomossíntese veio, da diferencial, da capacidade de detecção em relação às mamografias convencionais 2D. Então, eles fizeram um estudo com cerca de 454, quase 455 mil pacientes, mil exames, né, comparando a mamografia digital 2D, que é a convencional, com a mamografia digital 3D, que é a tomossíntese. Então, a conclusão desse estudo do JAMA foi que houve 29% de aumento de detecção do câncer in situ na 3D em relação a 2D, 41% de aumento de detecção do câncer invasivo na 3D em relação a 2D e 15% da redução de reconvocação de paciente. Eu tive a oportunidade nesse ano de 2014, quando estava fazendo essa pesquisa, de eu estar nesse grande hospital, nível mundialmente conhecido, existem até filmes conhecidos sobre esse hospital, é um hospital fantástico. Este ano, inclusive, foi eleito o melhor hospital do mundo, que é o Johns Hopkins Hospital, que fica lá em Baltimore, no estado da Virgínia. Muito bom esse
desse hospital, são inúmeros anexos, tudo voltado, tudo espalhado na cidade, e eu tive a oportunidade de fazer um fellow lá junto com um grupo de professoras que estavam imbuídas nesse caso, nesse estudo do JAMA, que é da doutora Brennick e a doutora Harvey. Então, as duas estavam juntas nessa pesquisa e eu tive a oportunidade de estar lá apenas acompanhando com observership, né? E aí foi muito gratificante para mim e eu aprendi bastante, né, com essa tomossíntese e conseguir trazer aqui para Cuiabá para a gente poder também fazer uma medicina, uma radiologia de ponta também com os aparelhos importados. Então, esse aqui é só para mostrar para vocês estaticamente como que fica, né? Então, aqui é uma mama bem densa, então ela vai fazendo como se fosse várias radiografias da mama, mas com angulações diferentes. E olha só, aqui ela tem um nódulo, e olha só como vai fazendo vários cortes, e vai ocorrendo o quê? Uma dissociação do nódulo em relação ao tecido fibroglandular. Se esse nódulo for realmente for real, ele vai aparecer. Se ele não for real, ele vai desaparecer com o tecido que vai sendo, como se fosse assim, fatiado, né? Vai sendo dissociado, que a gente chama. Então, olha só, o nódulo ficou bem evidente e, além do mais, a gente visualizou umas microcalcificações aqui também, olha só. Aqui também foi sendo dissociado e depois sumiu, entendeu? Então, como que é bom, como que ela evidencia melhor, ela escancara as lesões, né, em relação às outras imagens. Então, olha só, isso aqui é uma comparação de uma mamografia 2D e uma mamografia 3D. Mama densa, né, que é o diferencial. A mama brasileira a maioria da mulher brasileira tem a mama densa, que é ruim para a mamografia, mas aí na 3D vem para isso, vem para dissociar esses possíveis nódulos que a mamografia densa vai obscurecer. Então, aí ela tem essa mamografia aqui, que mostrou a mesma paciente, e aí parece que tem uma área aqui que está sobreposta. Foi para 3D, olha só, essa área evidenciou, bem suspeita, especulada, tudo foi para biópsia e era carcinoma. Como que aqui estava obscurecido, muitas vezes poderia ter passado e não se visualizou, não se conseguiu avaliar com segurança a morfologia, né, a margem, o contorno, a forma desta lesão na 2D em relação a 3D. Essa outra paciente, olha só, a mama nem é tão densa assim, né? Já está mais para lipossubstituída. E aqui, com certeza, ia passar, tá? Ia passar, só que a paciente, ela tinha uma descarga papilar positiva, né? Tinha sangramento pelo mamilo, mas aí ela foi para, daqui a 2D, essa aqui é a 3D. Ela foi para 3D e olha só o que mostrou, né? Evidenciou um nódulo pequenininho, bem pequeno, dimensões pequenas, mas, especulado, feio, foi para biópsia e era o CA. Tá? Você vê como que faz a diferença a 2D para 3D. Isso aqui, mesma coisa, 2D e 3D. Olha só, mama densa, né? Olha só. De repente, ela foi fazendo a dissociação na 3D e olha só como que visualizou o nódulo. Bem especulado, irregular, com distorção arquitetural associada. E olha só, ele está provavelmente nesta projeção aqui. Ia passar, né, porque ele está sobreposto aqui na 2D, mama densa, né, sobrepõe, nódulo, e aí aqui dissociou, como a 3D veio para acrescentar, né. Daqui a mamografia 2D, 3D e uma localizada na 3D dessa área aqui. Então, aqui parecia que tinha essas microcalcificações, né? Tem essa área densa aqui, junto com as microcalcificações. Aí a paciente foi para 3D, olha só, além de a gente confirmar, né, que tem as microcalcificações, essa área aqui é um nódulo totalmente especulado, irregular, como foi muito mais bem evidenciado aqui do que aqui, né? A 2D não ficou muito bem evidenciado. A 3D, ela
ela reforça muito mais, né? E aqui, a hora que ampliou, a gente viu até assim o formato das microcalcificações, né? Vários formatos, pleomórficas, super suspeita, já foi para o BIRAD5, biópsia carcinoma. Essa aqui é uma 2D e essa aqui é uma 3D. Na verdade, essa paciente veio para a gente visualizar esse nódulo, que era palpável, aí ela foi para 3D, ela tinha a mamografia 2D e aí ela veio para 3D. Na 3D, evidenciou bem o nódulo, né? Nódulo lobulado, todo suspeito também, mas além disso, olha só, tem uma área de distorção arquitetural com esse nódulo aqui totalmente irregular, espiculado. Olha como que ele repuxa a arquitetura do parênquima, né? Ele distorce, né? Ele faz essa distorção arquitetural super suspeito, BIRAD5. Os dois foram para biópsia, os dois eram carcinomas, então era um paciente com carcinoma multifocal. Tá? Esse aqui é um trabalho que eu sou professora da faculdade, né, e aqui em Cuiabá, e nós publicamos, né, os alunos, juntamente com os alunos, nós publicamos a vantagem, né, da comparação da tomossíntese com a 2D. Então, foi detectado o câncer de mama, foi um relato de caso detectado pela tomossíntese. Então, a paciente de 34 anos, paciente jovem, né, abaixo de 40, mas ela tinha histórico familiar, então, a paciente de alto risco foi para a mamografia, realizou autoexame em 2018, percebeu o nódulo e foi para indolor na mama esquerda. A investigação começou com a mamografia convencional, 2D, que foi BIRAD-1, só conformações mamárias dentro dos padrões habituais. Então, BIRAD-1. Em seguida, só que como ela persistiu, como ela estava sentindo o nódulo palpável, ela fez a tomossíntese mamária, que é a mamografia 3D, identificou o nódulo, fez a dissociação, tirou o parênquima fibroglandular e aí mostrou bem o nódulo. Categoria 4, a normalidade suspeita, foi para o ultrassom, fez a biópsia, e aí veio o carcinoma ductal invasivo, dessa paciente de 34 anos de idade. Então, já falamos sobre a mamografia 2D, a tomossíntese e a ultrassom mamária, né? A ultrassonografia, atualmente, o ultrassom é o mais importante método adjunto à mamografia. Ele não substitui a mamografia, ele é um método adjuvante, né? Coadjuvante à mamografia e ao exame físico para detecção, diagnóstico e conduta das doenças mamárias, além de ser um método não invasivo e bem tolerado pelas pacientes. Então, só para mostrar aqui, né, como que é realizado, aqui é o transdutor, a gente passa um gel para facilitar melhor deslize do transdutor e a gente faz as aquisições das imagens por meio de varreduras em 2 planos de corte, longitudinal e transversal, e as imagens são mostradas aqui na tela do monitor. Então, mostra bem direitinho, né, como é realizado o exame. A ultrassonografia mamária tem as indicações, que são diferenciar nódulos císticos de sólidos, né, evitando muitas vezes biópsias desnecessárias, se for somente cisto simples no caso. Serve para identificar e complementar achados clínicos ou mamográficos e caracteriza também nódulo palpável e não palpável. Avalia próteses ou implantes mamários, orienta estratégias cirúrgicas, orienta procedimentos intervencionistas, as biópsias, né, ou as PAFs, em tempo real, mais rápido e conforto, sempre será a primeira opção, desde que a lesão seja vista pelo método de ultrassom. Controla a resposta à quimioterapia neoadjuvante, indicado em pacientes abaixo de 30 anos, que estejam aumentando ou estejam grávidas com nódulos, que aí não podem fazer a mamografia e faz ultrassom. Tá? Os achados por imagem, então nós temos os cistos, né, que são as estruturas, a gente descreve como a estrutura anecoica com forte reforço posterior, então são os cistos simples, e tem os nódulos sólidos. Nódulos sólidos, eles podem ser baixa suspeição, né, por serem provavelmente benignos, ou terem características suspeitas de malignidade. Então, eles têm a ecotextura hipoecoica, isoecoica ou hiperecoica. Achados de benignidade são os critérios de benignidade pelo ultrassom, quando o nódulo ele adquire o formato elipsoide, mais largo do que alto, pode ter 3 ou menos lobulações, cápsula fina completa e pode ser hiperecoico. Os achados que encaixam dentro do critério de malignidade são
quando o nódulo apresenta espiculação, né, aquelas espículas que eles formam, o halo fica ecogênico, que seriam aquelas reações desmoides, né, que eles falam do tumor, as margens anguladas, presença de microlobulação, ele é mais alto do que largo, ele sai do padrão da arquitetura mamária, ele quebra esse padrão, então ele fica mais alto que largo. Aí pode ter presença de extensão ductal, que seria aquela cauda do cometa, né? Que tem o nódulo, aí vem a cauda assim, linear, lá na lateral dele, que significa extensão ductal. Geralmente ele é hipoecóico e pode ter sombra acústica posterior com calcificações. Então, esse aqui é só para mostrar um ultrassom. Esse aqui é um cisto simples e um cisto complicado, tá? Também é cisto. Os dois têm o reforço acústico posterior. Esse aqui é totalmente anecoico. Esse aqui tem uns pontos branquinhos no interior. A gente chama de ecos no interior. Então, essa paciente é um cisto complicado. Pode ser complicado ou porque sangrou, que aí forma coágulo, ou complicado porque inflamou, né? Às vezes bateu a região onde está o cisto e aí inflamou e forma esses ecos em suspensão. Então, a gente chama de cisto complicado, aí o BIRADS é 3, aqui é o BIRADS é 2. Correlação da ultrassonografia com a ressonância. Essa paciente, ela na verdade, ela fez primeiro a ressonância, que ela tem alto risco de câncer de mama, então ela fez a mamografia 3D e fez a ressonância. E na ressonância, mostrou, na fase pós-contraste, mostrou essa área, esse nódulo de realce, né, pós-contraste, suspeito, mas olha só, ele está encostando aqui no peitoral já, muito, muito profundo. Aí ela foi para o ultrassom e olha só, mostrou um nódulo de 4 milímetros de tamanho, foi para a biópsia, era um carcinoma invasivo já, mas pequenininho, né, passível de cura. E era único, né? Esse aqui, ultrassonografia, né? Mostrando, só para mostrar para vocês, um nódulo com sinais que preenchem os critérios de benignidade e os sinais que preenchem os critérios de malignidade. Então, esse aqui é um nódulo ovalado, bem circunscrito, né? Mais largo do que alto. Esse aqui é um nódulo sólido, hipoecóico, mas olha só, faz as margens anguladas, de repente faz essa abrupta, faz uma angulação abrupta aqui, ó, daqui já vai direto para cá e faz essa sombra acústica posterior, feio nódulo, né? Esse halo ecogênico, que seria a reação desmoide tumoral, que eles falam, e é bem suspeita essa área daqui, né? Então, esse aqui já vai para o BIRADS 4 ou 5, e esse aqui permanece no BIRADS 3, porque eu acredito que 98% de chance esse tumor tem de ser benigno. Porém, tem alguns cânceres que preenchem os 2%, né, que são os cânceres medulares, né, esses cânceres menos agressivos, e eles podem formar no início, fazer esse aspecto aqui que a gente pensa que enquadra no categoria 3, e às vezes já é o câncer, mas a ideia é 6 meses, quando vai acompanhar, ele já vai ter modificado. Com certeza vai ter aumentado de tamanho, às vezes a forma dele modifica também, aí tem que entrar no 4 e aí vai para a biópsia. E a ressonância, né? A ressonância magnética mamária é um exame de grande potencial no estudo das mamas. A vantagem é que ela não utiliza radiação ionizante, o ultrassom também não tem radiação. A mamografia 2D e 3D tem, né? A ressonância produz imagem anatômica com muitos detalhes, né? Não sofre influência da densidade mamária, tanto faz se a mama é densa, se a mama é adiposa. Isso daí não interfere na qualidade da gente detectar nódulos, né, as outras alterações. Requisitos para qualidade: que o aparelho tem que ser de alto campo, mínimo de 1,5 Tesla, gradiente alto, bobina específica para a mama. A ressonância ela deve ser feita sequências ponderadas em T1 para ver a anatomia, o T2 com FET7 ou STIR, o T2 STIR é para ver patologias tipo cistos mamários, linfonodos intramamários, associado ao estudo dinâmico. O estudo dinâmico é a parte principal da ressonância, que é composto por várias sequências, uma antes do agente paramagnético gadolínio e as outras após o gadolínio endovenoso. Após isso, o paciente sai da sala e a gente faz as reconstruções, que após o estudo dinâmico são realizadas técnicas pós-processamento, que são subtração,
curva de captação, Functu, reconstruções, espectroscopia, isso tudo dá em torno de 3.000 imagens. A ressonância ela é bem detalhada, né? Ela é muito minuciosa, então a gente avalia com muito cuidado, tem um tempo mínimo, né, para a gente dar o laudo justamente por conta de muita informação que ela dá. A duração do exame ali, o paciente na sala, em média de 20 a 30 minutos, 20 se ela não tiver prótese, 30 se ela tiver prótese associada, porque a gente tem que fazer mais sequências adicionais que é só para a prótese, certo? Mas assim, o exame inteiro, ela entrando na sala e saindo da sala já com a fase pré-contraste e pós-contraste, as duas mamas, em torno de 20 minutos. Daqui só para mostrar para vocês uma sequência de T1, né, onde a gordura fica branca e a glândula mamária, o tecido fibroglandular fica escuro, mais hipointenso. Na ressonância a gente utiliza a terminologia de intensidade de sinal, tá? Isso aqui é para mostrar para vocês um T2 STIR, né, esse T2 STIR, T2 com FET, todos têm supressão de gordura, tá? Então a gordura fica escura. Na anterior, no T1, a gordura fica branca. No T2, a gordura fica escura. Então ela satura a gordura e quando tem cistos, né, aí ela vai evidenciar como áreas de hipersinal. Mas isso aqui tudo é sem o contraste ainda, tá? É só na primeira sequência pré-contraste. E aí vamos para a fase dinâmica. A fase dinâmica, temos a fase pré-contraste, essa mesma paciente, olha só, a fase pré-contraste, não dá para ver nada. Na hora que injeta o contraste, olha o câncer ali, ó. Você vê como que a ressonância para rastrear câncer, para rastrear nódulo, não se faz ela sem contraste, é somente com contraste, tá? Então, a gente faz a fase pré-contraste, não tem nada aqui, não vai mostrar. Mas aí, a hora que injeta o contraste, se for nódulo suspeito, ele vai brilhar na primeira fase pós-contraste, né? Um realce precoce em relação ao tempo que a gente fala. Geralmente, a curva de captação é a curva tipo 2, que é o platô, tipo 3, tipo washout. Então, aí a gente faz a subtração, que é essa outra sequência também pós-contraste. E aí, esse aqui é um MIP, que é uma reconstrução tridimensional. Na verdade, além desse nódulo, ela tinha mais esse outro nódulo. Então, ela tinha, e os dois foram para biópsia, era um carcinoma multicêntrico, cada um num quadrante. E as indicações da ressonância são para esclarecer lesões quando exame físico, mamografia, ultrassom não forem conclusivos. Serve também para diagnosticar o câncer de mama, seja ele oculto, mostrando o tumor primário da mama para estabelecer terapêutica adequada. Pacientes de alto risco pacientes que são portadores de alto risco de câncer de mama e têm mamas densas, são portadoras genéticas, né, de mutação do BRCA1, BRCA2, também tem indicação de fazer ressonância. Seja indicada também para planejamento terapêutico, ou seja, já fez a biópsia e deu câncer. Então, antes da cirurgia, faz-se a ressonância para ver se não tem mais nódulo além daquele, entendeu? Porque às vezes a mamografia, às vezes o ultrassom não conseguiu avaliar com precisão e a ressonância é muito assertiva para ver se é só nódulo único ali ou se trata de uma doença multifocal, quando tem mais de um nódulo no mesmo quadrante, ou se é uma doença multicêntrica, que é mais de um nódulo em quadrantes diferentes. Então, a detecção clínica disso daqui é em menos de 10%. A ressonância vai até 31%. Você tem uma ideia de como que ela faz uma diferença, inclusive para o impacto da conduta cirúrgica, se vai ser conservadora ou se vai ser mastectomia. A resposta serve também, ela é indicada também para a resposta de quimioterapia neoadjuvante, para verificar e medir o tumor, assim como planejar a cirurgia. Serve também, é indicada também para o segmento das pacientes tratadas. Então, ela já fez a cirurgia, já foi tratada do câncer de mama e aí depois ela tem indicação também de ressonância para verificar o status pós-cirúrgico. O leito cirúrgico que sobrou, né, se tem plastrão, retalho, se fez reconstrução, integridade da prótese, se fez a reconstrução mamária. Serve também para pesquisar recidiva nos casos inconclusivos pelos métodos tradicionais, tipo mamografia, ultrassom, e permite afastar recidiva com grande acerto, certo? Por causa da fase do contraste. Quando é só fibrose, às vezes está em dúvida, tem uma área ali na região da cicatriz que ficou muito, muito endurecida, mas às vezes fica dúvida se aquela área endurecida se trata de uma fibrose pós-cirúrgica ou se trata de uma recidiva. Vai para a ressonância e injeta o contraste. Se essa região não contrastou,
aí é só fibrose. Fibrose é hipovascularizada, não tem vascularização ali. Agora, se for recidiva tumoral, ela vai realçar, sim, com muita intensidade, e aí a ressonância vai afastar se é recidiva ou não, com grande acerto. Serve também indicada, a ressonância indicada para estudo de implantes, para verificar status pós-cirúrgico, avaliando o implante sobre o tipo, localização, posição e a simetria do implante. Serve também para avaliar as complicações do implante, né? Tipo coleções, que são os seromas tardios, ruptura extracapsular, os deslocamentos, as herniações. Então, esse aqui é uma correlação da mamografia com a ressonância magnética. A mamografia, mama densa. Aí parecia que tinha uma área aqui, mas parcialmente visualizada, que ficou encoberta pela sobreposição do tecido glandular. E aí, a hora que injetou o contraste na fase da ressonância, na fase pós-contraste da ressonância, a gente fez essa reconstrução que chama subtração. E aí, olha só, não somente o nódulo foi suspeito, mas olha o tanto de múltiplos focos. Então, é uma doença multifocal. Foi para biópsia e era carcinoma multifocal dessa paciente, tá? Então, muitas vezes, poderia pensar, é só um nódulo, fez biópsia, era câncer, aí tira só o quadrante. Olha só, que muda a conduta cirúrgica dela, né? Para estabelecer terapêutica adequada. Então, aqui as reconstruções da ressonância magnética, olha só, aqui é a mama esquerda, a mama direita, na mama direita você vê o complexo aureolo-papilar todo deformado, com retração papilar. Aí a gente fez uma reconstrução do MIP, que é a fase precoce da hora que injeta o contraste, e aí apaga toda a mama, da mama direita, né? A mama direita, dessa mesma paciente, a mama direita. Olha só, tem um nódulo aqui que está fazendo essa retração da papila. Olha como que ele interferiu, né? E é um nódulo bem suspeito, foi para biópsia e era carcinoma. Esse aqui, ó, é um cisto, tá? Daqui é uma fase sem contraste. Então, no T2 existir, cisto ele fica hiperintenso, fica da hipersinal. E na hora que vai para o contraste, como é líquido, o líquido não realça. Então, ele fica sem realce. Aí, o que realçou, como esse cisto, ele é um cisto inflamatório, essa paciente tem história de trauma, então bateu, aí ele provavelmente sofreu uma reação inflamatória, a hora que injetou o contraste, teve um realce capsular do cisto apenas. Aí, olha só, mostrando aqui o mapa de fluxo. Então, captou, a gente coloca o caliper aqui, que é o ROI, e faz a curva. Isso aqui é a curva tipo 1, tem 3 tipos de curva. Tipo 1, que é essa daqui, que é achado benigno, né? É um cisto complicado apenas, porque inflamou, porém, não tem nada suspeito de malignidade. A curva tipo 3 é quando ela faz o washout, ela sobe e aí depois ela desce, inclina. Então, essa paciente daqui, ela tinha um câncer sincrônico, né? Um câncer da mama direita e multicêntrico. Dois cânceres na mesma mama, mas em quadrantes diferentes. Então, olha só, ela fez nesse aqui da mama esquerda, tem da mama direita também. Esse aqui, essa curva é desse nódulo daqui da mama esquerda, tá? Então, aí veio a curva tipo 3, que é bem suspeito de malignidade. Isso aqui é uma espectroscopia dessa mama aqui, que já deu carcinoma. E aí, a curva no 3.2, né, da colina. Quando tem o pico da colina presente nessa curva, nesse ponto 3.2, significa que essa lesão é uma lesão bem suspeita de malignidade. São informações adicionais que a ressonância consegue informar, dar, né, a fase pré-contraste, pós-contraste. Olha o tanto de informação que ela dá a mais em relação ao ultrassom, né? O ultrassom também é bom para nódulo, mas ele não tem tanta capacidade de ver. Olha só, na hora que injetou o contraste, olha só a pele. A pele também tem invasão tumoral desse nódulo. Então, a ressonância ela é muito boa para nódulo também. Esse aqui é uma ressonância de mama no T1 e esse aqui é na sequência de STIR com supressão de água. A paciente tem implante de mama e aí, só para mostrar para vocês no plano axial, no interior do implante, olha só, tem essa linha, imagem linear, hipointensa no interior do implante. Então, isso daqui é um sinal de linguine que a gente chama, é um sinal patognomônico de ruptura intracapsular. Tá? Só que a hora que essa paciente foi para essa sequência específica de prótese,
de implante. Então, o estercosupressão de água, ela apaga toda a mama e ela só vai brilhar onde tem silicone, tá? Então, aqui, o gel do silicone, ele fica hiper intenso nesta sequência específica, tá? Que chama estercosupressão de água. Então, ela apaga toda a mama. E onde tiver brilho, né, onde ficar hiper intenso, é que sinal que tem o silicone. Então, dentro da prótese tem, né, silicone, porém, olha só, aqui fora também tem. Então, extravasou, rompeu a região intracapsular, tem ruptura intracapsular, porém, tem também associado ruptura extracapsular. Então, tem gel de silicone no parênquima mamário. Então, tem ruptura intra e extracapsular. Como a ressonância dá essas informações adicionais e seguras para prótese ou implantes de silicone, então é muito vantajoso fazer. Isso aqui é só para ilustrar, eu tive a oportunidade de fazer um outro fellow em 2016, lá em Harvard, daqui é um dos anexos dos hospitais da rede de Harvard, né? E eu tive a oportunidade de acompanhar. Esse aqui é só um prédio somente de diagnósticos mamários. Então, tem todos os métodos de exames, de diagnósticos, tem ambulatórios. Então, a paciente chega, ela já chega para fazer já chega com o nódulo, ela já é drenada para lá, direcionada, quando ela tem nódulo, vai lá, consulta com o mastologista, já faz todos os métodos de exames e se for indicado de fazer a biópsia, já faz a biópsia naquele mesmo dia. Se ela fizer de manhã, à tarde ela já tem o diagnóstico histopatológico e a conduta já vai. Então, isso daqui é um sonho, né, no nosso Brasil, a gente poder oferecer para uma paciente ela chegar e no mesmo dia ela ser atendida, ser diagnosticada e já receber a sua conduta terapêutica adequada para ela fazer, se tiver que fazer cirurgia, ou se tiver que fazer químio, ou se tivesse que só acompanhar esse nódulo que ela já foi direcionada. Então, é um hospital de referência e é sempre muito bom a gente aprender, né? Eu aprendo todos os dias. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada. Esse é o meu e-mail. Se alguém tiver interesse em fazer contato, também estou à disposição. E muito obrigada. Olá. Temos uma pergunta aqui, como será o acompanhamento mamográfico das pacientes com prótese de mama? Então, como eu mostrei para vocês no slide, no início, ela entra, tanto faz se ela tem prótese, se ela não tem prótese, se ela é uma paciente que já fez tratamento de câncer de mama, né, já curou, já tudo, e ela entra naquele protocolo do rastreamento, né? Ela entra no protocolo que aquelas recomendações da Sociedade Brasileira de Mastologia, da FEBRASCO, do CBR, que é o Colégio Brasileiro de Radiologia. Então, é o rastreamento anual após os 40 anos de idade, se ela for uma paciente de baixo risco para câncer de mama. Se ela for uma paciente de alto risco para ter câncer de mama, por exemplo, se tem história familiar muito próxima, se ela for portadora de mutação genética, né, tipo BRCA1, BRCA2, ela entra no protocolo de rastreamento anual após os 35 anos de idade. Só que aí ela tem que associar padrão, né, de protocolo, a mamografia mais o ultrassom ou a ressonância anual, todo ano. Tá? Então, ela entra nesse mesmo protocolo, se ela tem ou não prótese, tá? Só que quando ela tem prótese, a mamografia, nós temos umas incidências complementares, que são as manobras de Eklund. Então, a gente puxa mais o tecido glandular para a gente rastrear apenas o parênquima, né? Tira um pouco a prótese, né? É uma manobra que a técnica de mamografia faz para poder pegar o máximo de parênquima mamário para poder ser rastreado e avaliado independente da prótese, tá? Tem uma outra pergunta. Qual a sua opinião quanto ao método tríplice mamário para o rastreio de câncer de mama? Então, esse método tríplice, eu acho que é importante ser feito ele. Eu não entendi quanto ao método tríplice mamário para rastreamento, é importante ser feito. Se ele está dentro, se essa paciente encaixa no protocolo, tem que ser feito ele.
É importante, sim. Então, eu gostaria de agradecer a todos que me prestigiaram na palestra. Só fazendo um adendo, respondendo a pergunta da colega, em questão ao método tríplice, só voltando rapidinho, sobre a punção, só que assim, porque o método tríplice é a associação do exame clínico com a mamografia e a punção, né? Então, a punção só é uma sugestão, né, uma análise, é que o que pega um pouco mais é quando, dependendo do centro, né, que vai ser realizado essa punção, porque tem que ter um respaldo da patologia, o pessoal da patologia tem que ser bastante treinado para citologia, né? Porque a análise citológica, quando faz a punção expectativa com agulha fina, ela fica um pouco, porque depende de células, né, de número de células colhidas. Então, vem uma amostragem muito pequena em relação à core biopsy, que é um procedimento que a gente colhe fragmentos, né? Então, vem mais material rico de células para a gente, para se estabelecer um diagnóstico mais de certeza para estabelecer terapêutica adequada. Então, mas assim, pela PAF também dá para se fazer diagnóstico, só que assim, tomar um cuidado para o centro da patologia ser um centro de patologia bastante treinado para análise citológica, né? Então, isso é só essa observação para a gente poder, para que esse teste tríplice seja mais eficaz, né? E seja dentro daquelas alta especificidade, alta sensibilidade, para agilizar, né, o atendimento da paciente, tá bom? Mas, enfim, muito obrigada pelas perguntas, pela presença, pela participação, tá? Estou à disposição. O meu e-mail, acho que eu coloquei no final, vou só colocar aqui, se alguém tiver à disposição, tiver mais alguma pergunta para fazer, pode me chamar no e-mail, que aí eu respondo, tá bom? Uma ótima semana para vocês.